Bate-bola do Derby. E aí, pessoal, começando mais um bate-bola do Derby. Hoje, para falar do Derby 201, 0-0, Ponte Guarani. Como a Ponte foi o mandante, Tico, o seu destaque do Derby 201. Salve galera, salve Fael, salve Pedrão, passado aí mais um derby. Tabu mantido, né, Fael? Tabu mantido. Se me permitem, eu tenho dois destaques para passar aqui para vocês. A primeira é que a Ponte Preta sabe jogar derby. A Ponte, ela pegou um tabu feio aí de muito tempo. Eu, quando criança, sou mais velho, né? Quando criança, eu peguei um finalzinho desse tabu. E só que daí a Ponte, nesses últimos tempos, está sabendo jogar derby. Ela está entendendo que para ganhar derby você precisa dar o algo a mais. Isso aí, os jogadores, mesmo com pior tecnicamente que o adversário, eles estão entendendo a importância do jogo. Daí, consequentemente, eles entram mais pilhados pro jogo. E um resumo disso é aquela entrada do Cleilton, logo 1 minuto de jogo, uma tesourada maravilhosa que ele deu. Eu não lembro em quem que foi, mas foi já mostrando como é que é o derby, né? E meu outro destaque vai para o Ivan. A minha regra de viver está mantida. Eu tenho uma regra, para quem não acompanhou o nosso episódio anterior, eu falo para todo mundo que eu tenho uma regra de vida, que é jamais, never, criticar o goleiro Ivan. Que goleiro, senhores! Sou muito fã, ele traz segurança para todos, para a zaga, para o time, para a torcida. A Ponte, apesar de ter jogado um pouco melhor que o Guarani, o clássico não foi aquelas coisas, a gente vai discutir posteriormente, mas a melhor chance, mesmo assim, mesmo a Ponte ter dominado um pouquinho o jogo, a melhor chance foi deles, e ele fez uma defesa que valeu o gol. Ele decidiu o derby. Ele fez a defesa e mais uma defesa de DVD de derby. Ele costuma fazer, ele tá colecionando defesas incríveis em derbys e por isso que ele é muito ídolo e torcedor ponte pretano que corneta Ivan, eu tenho que conversar porque eu não o entendo. Simplesmente não compreendo. Tá certo. Fael, seu destaque, o lado bugrino do Derby. Salve, salve galera, salve Pedrão, salve Ticão. Cara, jogo ruim do Guarani, jogo ruim, como a gente falou, a Ponte dominou, a Ponte soube jogar o derby, a Ponte soube marcar o Guarani, explorar os espaços que o Guarani deixava, que a defesa do Guarani, senhores, é uma mãe, né? Porque é cada espaço que fica entre a defesa e o meio ali, que a hora que a Ponte acertou a marcação e começou a tentar fazer jogadas assim, um pouquinho mais de velocidade e a gente começou a passar apertado e levar uns sustos grandes. Apesar de a melhor chance, teoricamente, ter sido a do Lucão, que foi ali em cima, que foi a defesa que o Tico falou do Ivan. E eu também acho que o VAR revisaria e daria impedimento, que eu acho que o Lucão estava um pouquinho na frente, talvez. E apesar disso, o jogo foi o todo da Ponte. O Guarani jogou ali os 10 primeiros minutos, mas depois que a Ponte encontrou a marcação, esquece. O Guarani morreu dentro de campo, não jogou, não fez nada, não assustou. Assim, a única bola que assustou foi a do Regis na falta que o Tico falou que o Cleiton fez, e a do Falo Break. E essas não jogou nada. E aí, parabéns para a Ponte, que jogou muito bem, apesar de tá numa situação crítica, mas jogou muito bem e manteve o tabu aí de 12 anos, porque é difícil. Eu falei para vocês, cara, enquanto o Urbano foi embora da Ponte, o Guarani não ganha no Moisés, é uma desgraça aí. Deixa o homem trabalhar, Ouviu, Pedro? Nada de ir pro São Paulo, pro Inter, deixa o homem trabalhar. Até o fim do ano ele tá aí, né? Janeirão, vamos ver. Mas eu acho que é isso. Destaque aqui, destaque talvez negativo, foi a escolha do Daniel Paulista aí, que colocou, não sei por que caceta, colocou o Júnior Todinho na frente.
tanto negro para colocar lá que vem jogando sempre, o cara que tá parado faz 2 meses lá, que jogou um jogo, machucou, tava em transição física, ele coloca o cara para iniciar o derby, achando que ele ia produzir muita coisa. Não ia, o cara tava sem ritmo de jogo nitidamente, assim, tava mais atrapalhando do que ajudando, não tava fazendo nada. Era melhor que ele estivesse no break. Ele queria induzir o Rodrigão a tomar todinho no bagulho. Mas eu acho que é isso. Acho que esse é o principal destaque aí. É isso, senhores. Se inscrevam no nosso canal, você que está aqui no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify e acompanha a gente aí nas redes sociais, falando sempre de Guarani e Ponte. Ticão, Ivan realmente tem uma zica. A Ponte não perde para o Guarani no Moisés com o Ivan em campo? Não perde, o Pedrão, não perde. Ele, que nem eu falei no meu destaque, ele traz a segurança para a torcida, ele traz a segurança ali para os torcedores. E apesar de, incrivelmente, tudo bem, é minoria, que a gente, às vezes, a gente se apega nessa pequena minoria aí, e a gente não acredita, né, que tem torcedor ponte-pretano que pega no pé do Ivan. O Ivan é um ser humano, às vezes ele erra. Tanto que é tão raro ele errar que quando ele erra, acontece que nem aconteceu contra o jogo Curitiba. Fica todo mundo falando, porque é muito raro ele errar. O que a gente está acostumado é ver defesas que nem ele fez ali com o Lucão do Break. Ainda tinha que ser com o Lucão do Break ainda, pro Faelzão ficar mais feliz. Mas foi um jogo... eu vi muita gente cornetando o jogo, falando que o jogo foi ruim, principalmente de bugrinos, né? Mas eu acho que a cornetagem vem muito mais pelo Guarani do que pela Ponte. Porque a Ponte, eu vi alguns ponte-pretanos reclamando, mas a Ponte é isso. O ponte-pretano que reclamou do desempenho da Ponte, eu acho que estava congelado. Não deve ter assistido o primeiro turno da Ponte. Porque a Ponte do derby agora, da Ponte ali se bem que o derby anterior também eu não achei que foi tão ruim assim. Foi ruim, mas não foi tão ruim assim. Tem uma diferença abissal. Tem diferença de estrutura, de organização, de tática, até de desempenho técnico. Então, a gente tem que tomar cuidado com as críticas. O jogo começou mais com um abafa do Guarani, né? 10 minutos de abafa do Guarani, mas eu não achei que foi uma pressão, assim, de fazer gol. Eu achei mais que foi aquela pressão de tomar bola que a Ponte não estava sabendo sair, jogar, né? Pro jogo. Não estava sabendo sair para... A Ponte estava nitidamente nervosa. Tava. O jogo nem não conseguia marcar um bola no meio de campo. Só que mesmo assim, mesmo com essa pressão do Guarani, o Guarani não teve chance, assim, de fazer gol. Ficou uns escanteios ali que com todo respeito, o Regis bateu mal uns 4 ali. Consagrou o Cleilton e o Ryan. E depois a Ponte calmou um pouquinho. Acho que também não tem como o Guarani manter os 90 minutos naquela pressão, com aquele desempenho ali de abafa. Não tem como. Não tem time no mundo que faça isso. E a Ponte começou gradativamente a ameaçar mais o Guarani, começou a chegar forte, e com Moisés, principalmente com Moisés que estava mais dopado do que deve ter cheio dado de infiltração para jogar. Nossa, o que deve ter dado de injeção nele, de infiltração, que claramente afetou o desempenho dele. Teve umas 2, 3 ali que o Andrade, que estava marcando ele, né, chegou muito na frente, e vi muito bugrino falando, nossa, o Andrade colocou o Moisés no bolso. Eu falei, porra, então esse bolso estava furado, porque todas as chances da Ponte no primeiro tempo foi do Moisés. com jogada do Moisés. E a Ponte perdeu uns golzinhos, o Fecim ali bateu fraco, que ele chutou errado, né? Teve uma outra ali, um belo chute do Moisés. E o segundo tempo, os times foram cansando um pouco mais, né?
E aí ficou aquele. E também teve muita substituição. Até o narrador da Sport TV falou que 5 substituições de cada lado desfigura totalmente o time, e eu concordo, desfigura a tática. Tanto que... Eles até sempre debateram sobre isso, né? Então, assim, eu entendo o lado de um, mas eu ainda sou contra as 5 substituições. Porque o que defendeu, ele fala no sentido de proteger o jogador. Aí eu concordo. Você fazendo 5 substituições, você protege mais o jogador. Ele tem menos perigo de contusões, né? Como o futebol tá muito físico, isso acaba melhorando as contusões. Mas você viu como cai o nível técnico? Acho que é esse o ponto, até que dá para entender os dois lados, né? Que o que então, ele fala, não, na teoria deveria até melhorar o nível técnico. Você está entrando com 5 níveis cansados, só que aí é o que o outro rebateu, né? Só que aí você não tem a... só que é 5 reserva. Não, mas você não tem o suporte, você não tem um time de Série B, não tem qualidade técnica no banco. Você pode falar isso com o Barcelona, que vai lá trocar 5 vezes, nem o Barcelona mais, não tá esse jeito, né? Exatamente. Os únicos times que conseguem fazer isso no Brasil é Flamengo e Palmeiras. E o Atlético Mineiro agora. E Atlético Mineiro. Não, o Atlético Mineiro ainda é mais ou menos ali. Mais ou menos. Sim. Mas o resto, até times de Série A, São Paulo. Você tira 5 caras do São Paulo... não. Morreu. Do Santos, Corinthians, até do Corinthians, que contratou um monte de gente famosa ali. Se tirar 5 ali... já era. O nível cai muito, o jogo daí se arrastou, ficou feio pra caramba. Se o juiz acabasse ali o jogo com 35 minutos, tava bom, porque não ia acontecer mais nada. Mas, num geral, num todo, achei que a Ponte foi bem. Se tivesse, aí que vai ter uma polemiquinha. No futebol, eu sempre bato nessa tecla, futebol não é justiça. Mas se tivesse um vencedor, eu acho que deveria ter sido a Ponte, porque jogou mais, apesar do Guarani ter tido essa oportunidade ali. Mas futebol é quem acerta o retângulo, né? Não tem essa de justiça. É quem acertar o retângulo com rede ganha o jogo. E eu ligo o sinal vermelho agora por outro lado das chances que a Ponte está perdendo aí. Que tá criando, mas tá perdendo. Aí puxar a orelha aí dos atacantes, do próprio Moisés também, que tá perdendo muito gol, Fecim. A gente tá criando muito, tá criando chances boas, chances claras, e não tá concluindo. Isso aí é um perigo, isso aí é um problema. A gente perdeu vários pontos assim, perdeu com o Curitiba, perdeu com o Náutico, que jogou bem, todo mundo aplaudiu, mas perdeu. Aí não adianta. Não perdeu com o Guarani de novo por causa do Ivan, mas se o cara faz o gol ali, o Lucão do Break faz o gol, 1-0, mesmo que o Guarani não tivesse jogado bem, tinha ganho o jogo. E aí? Jogou bem. E daí? Perdeu o derby. Ia ter um caminhão nas costas, então é um sinal vermelho aí pra Ponte nesse aspecto. Deixar os caras finalizando, coloca um muro aí de concreto, faz fica a ideia disso, faz uns furos ali e pede pro povo de fora da área acertar os furos. Quem acertar vai pro vestiário, quem não acertar fica lá até acertar. Tá feia a pontaria da Ponte. Nossa, tá muito feia. E não é de hoje, faz tempo. Fael, lá do bugrino do clássico. Como eu falei já no começo, o Guarani realmente não jogou feio, o Guarani deixou muito a desejar, e a Ponte realmente foi melhor. E concordo contigo, se futebol fosse justiça, o Guarani deveria ter sido goleado, porque não jogou nada. Não jogou nada, e a defesa nitidamente levou sorte. Acho que eu li alguma coisa no Globoesporte.com que a defesa se mostrou sólida. Eu li em algum lugar, não sei se foi no Globoesporte. Se mostrou sólido do cacete. Era 3 toquinhos, os caras estavam na beirada da área, cruzando pro meio da área, o Moisés estava driblando para dentro, chutando.
O Guarani realmente não jogou bem. A questão das críticas ao derby, eu também ouvi alguma galera falando que o derby em si, no contexto geral, foi ruim. Mas não achei, eu achei que acho que se esperava muito mais, igual o Tio falou, do Guarani especificamente. O Guarani com um futebol mais técnico, mais vistoso, mais de chegada, de movimentação que não houve. E a Ponte fez a parte dela, encaixou a marcação e muitas vezes fez esse papel que o Guarani normalmente faz, que é tocar a bola, sair numa transição rápida e chegar ao nada. Então, acho que o que prejudicou, os dois times não jogaram outras de futebol, mas a Ponte estava muito mais no seu papel, de estar dentro de casa e tentar sair no contra-ataque de um time que mantém a bola. O Guarani não jogou bem tecnicamente, não conseguiu fazer isso. Jogou os 10 minutos que o Chico falou, mas também não foi nenhuma abafa intensivo, com chance clara de gol. Realmente era uma abafa de ficar ali, roubando a bola, muito mais por nervosismo da Ponte, que estava muito nervosa ali naqueles 10 minutos. E o Guarani conseguia, mas ficava rodando ali a área, não tinha algo mais. Isso muito por conta do Júnior Todinho, que entrou, e que eu acho que estava sem ritmo de jogo para ele estar como centroavante, ele não estava conseguindo se posicionar bem, ele não estava ajudando o meio de campo, abrindo espaço para conseguir alguma bola infiltrada, alguma chance de chute ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas o Guarani não foi incisivo. Deveria ter aproveitado mais esses 10 minutos de vantagem ali, porque se fizesse um gol já no começo, era outra história do jogo. O Guarani ia relaxar um pouco mais, ia controlar mais a bola, a Ponte E ia a ter que pressão sair. é toda para Ponte se o Guarani fazer um gol no começo. Exato, a pressão ia estar na Ponte, a Ponte ia ter que sair e fazer o que normalmente não faz, que é sair um pouco mais do jogo, e etc. Ia virar um desespero e poderia ter aproveitado disso. Teve até uma bola que o Rodrigo Andrade perdeu, ele saiu no contra-ataque, era só ele rolar para o Regis, se eu não me engano, e ele foi tentar cortar, perdeu a bola. Foi até o comentarista Sport TV, eu não tinha reparado, mas ele viu bem. O Júnior Todinho estava correndo junto com ele, mas ele correu de uma forma burra. Ele correu em linha e não abriu. Ele meio que obrigou, porque não tinha ninguém para o Rodrigo Andrade tocar. O Júnior Todinho deveria abrir na lateral para receber a bola, ou ter um espaço para ter linha de passe. Aí o Rodrigo Andrade teve que cortar e chutar, e chutou totalmente errado. Enfim, ficou sem espaço, perdeu força, perdeu um puta contra-ataque. Era final de primeiro tempo isso. Mas, voltando, o time do Guarani realmente não jogou bem. A minha surpresa foi o Bruno Todinho, não sei porque ele mudou do nada. Eu achei que ele ia entrar com o Maxwell. O Maxwell nem foi para o jogo, mas depois eu vi que ele estava com sintomas gripais. Então, ele saiu e depois testou positivo para a Covid. Então, pode ser um problema para o Guarani aí, daqui a um tempo, se não tiver um surto de Covid, porque o Maxwell já testou positivo aí. Mas ele tinha outras opções para entrar jogando. Ele poderia ter deixado o Bruno Sábio como centroavante e colocado alguém mais rápido na ponta. Tinha o Matheus Souza, tinha o Renanzinho. O Júnior Todinho nitidamente não estava no ritmo de jogo para jogar um derby. Ele não estava com uma pegada de derby. Ele estava uma pegada como se fosse um jogo de várzea. Ele não fez nada. Assim, se ele pegou na bola 3 vezes, foi muito. Então, acho que ele errou nesse momento de escalar o Júnior Todinho. E o Guarani, eu acho que eu vi seguindo o Amoroso, ele fez um comentário, ele postou uma foto, um comentário realmente que definiu o derby para mim, pelo menos do lado do Guarani. Não sei se de concorda em relação ao ponto, mas foi um derby sem alma do Guarani. Foi um derby extremamente burocrático do time do Guarani, que foi ali só para passear e tentar não sair com a derrota. Foi isso. O Guarani não fez nada. Você não sentia vontade dos jogadores de jogar ali. Você não tinha garra. Até o Rodrigo Andrade, que normalmente tem uma garra, uma disposição muito forte. Ali ele não foi o Rodrigo Andrade que a gente costuma ver, que está em cima, está em todas, está lá na frente, daqui 2 minutos já está marcando no escanteio aqui de volta no campo de defesa. Agora não foi nada disso. Foi realmente um time sem alma. Um time que não estava com clima de derby.
Não, aparentemente não estava fazendo aquilo que treinou também, porque a marcação estava muito espaçada, dando muita liberdade para o meio de campo, para os atacantes da Ponte. A defesa estava difícil de acompanhar. O Rodrigão, gordo daquele jeito, conseguiu dar um jogo de corpo. Ele só protegeu e rodou em cima do Ronaldo Alves, que ficou na saudade. Uma jogada lá que eu acho que até quase um dos lances de gol. Não lembro se foi o que ele chutou para fora, que teve um lance que ele chutou horrorosamente feio. Assim. Ele tava com o gol aberto, assim, não tinha ninguém na frente. Ele mandou chutou na orelha da bola, meu. Que eu xinguei ele. Falei, na hora que eu vi dele de frente, falei, gol, não tem como. Ele mandou longe e dei graças a Deus. Mas essa parte da alma, eu vendo de fora, gol do São Paulo, perdi o raciocínio aqui, velho. Puta que pariu. Eu aqui olhando, eu comecei a falar, o time achou uma bola aqui, gol do São Paulo. Fica a minha crítica, falta de profissionalismo. A gente gravando o podcast, o cara comemorando o gol do São Paulo. Não, e o pior é que a TV tá no mudo ainda, pra eu não coisar, mas meu irmão tá vendo lá na sala, eu vi o grid de gol de lá e fui olhar, velho. Mas, voltando. Essa parte do derby que você falou do Guarani tá sem alma, eu achei um derby muito apático, muito fora do comum, assim. Tanto o Ponte quanto o Guarani, no final do jogo os jogadores estavam meio que num clima, não que tenha que ter um clima de guerra, não sei o quê, mas não tava aquele clima de que rolou provocação, de que um queria ganhar mais que o outro, de rivalidade. Foi um jogo muito tranquilo. Os caras ficaram conversando no final do jogo, eu achei quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra essas brigas aí em véspera de derby, puta coisa idiota. Mas aquilo pós-jogo me irritou muito, velho. Todo mundo tá frustrado com o empate, com falta de gol, pensando nos lances ali que poderiam ocasionar no gol, e os caras dando risada e conversando ainda com a mãozinha na boca, né? Estilo Neymar ali. Nossa, o adversário, velho. Faz isso no vestiário, meu. Os caras estavam também dando rolê pra depois empatar no velho, tá todo mundo ok. Como todo mundo campeão na chácara aí. Certeza. Não, foi bem estranho, foi bem de boa, assim, o derby, não teve... O derby era como se fosse um jogo normal, assim, que se não tiver um jogo qualquer de Série C. Sim, como se fosse Guarani Operário. Deixa eu só citar exceções, tá? Sim. Eu achei que o Felipe Albuquerque, o lateralzinho da Ponte, ele deu raça pra caramba, o Cleilton na tesourada ali que deu no... Acho que a Ponte tava mais pilhada que o Guarani. O cara que eu vi bastante entrega também, que ele realmente, tecnicamente, não é muito... É o Richard, cara. O Richard, ele realmente corre, luta, dá carrinho, tenta cruzar. Assim, ele não se ajuda muito com a bola, né? Mas sem a bola, ele se ajuda sim, cara. Ele entrega, ele vai. Não sei se vocês já jogaram esses joguinhos de futebol mais antigo, quando você colocava o jogador para correr, ele saía correndo com a bola todo desengolçado e você não tinha muito controle no carinha. O Richard é ele. Ele sai correndo que nem maluco com a bola, mas ele não tem muito controle com a bola, ele não sabe muito o que tem que fazer. Daí, eu lembro que nesse jogo, se você chutava correndo assim, a bola ia lá nas profundezas, né? E a mesma coisa o Richard. O Richard é isso, ele sai correndo que nem maluco, ele marca muito, ele ajuda na marcação. Acho que por isso que o Kleina colocou ele, porque o time o ataque do Guarani é muito veloz, né? Então, mas não, ofensivamente ele é muito... Fica devendo muito. Eu não queria falar que ele é ruim, mas ele fica devendo muito. Mas ele assim, dele eu senti essa entrega, essa vontade de ganhar aí. Ele tava bem, realmente. Ele anulou o Bidu, né? Tipo, o lado esquerdo do Guarani não subiu. Ele marcou muito bem o Bidu e ele teve, acho que, uma das melhores oportunidades da Ponte também, que foi logo no começo do segundo tempo, se eu não me engano. A Ponte achou uma bola nas costas ali, ele chutou cruzado e o Rafael Martins foi bem. E conseguiu defender.
Mas, enfim, voltando, acho que o Guarani realmente foi o time que mais entrou sem almas. Não dá para aliviar a barra de ninguém. Acho que o time estava apático, estava sem vontade realmente de jogar. Acho que tem destaques, então, tipo, eu posso falar do Ludwig, que vem se comportando muito bem na lateral direita. Um cara que está ganhando seu espaço, ainda tem algumas falhas defensivas ali. Ele foi encarregado de marcar o Moisés, vamos dizer assim, era uma tarefa dura. Ele teve sorte que o Moisés estava com dor também, apesar de já estar injetado, ele ainda saiu no intervalo, quando ele estava sentindo um pouquinho. Então, isso ajudou um pouco, né? Mas ele jogou bem, então o múltiplo destaque, o Rafael Martins, o destaque ele deu uma consistência no gol ali, pegando algumas bolas importantes, assim, que não foram bolas extremamente difíceis, mas ele pegou, segurou por um chute, assim, que a ponte estava começando a crescer, se ele dá uma embananada ali, já prejudica. Acho que esses são os dois destaques aí que eu coloco. O resto, o time não produziu nada. O time estava ruim, não conseguiu desenvolver bom futebol, não sabe desenvolver bom futebol. O Júnior Todinho não jogou bem, o Regis não jogou bem. A dupla de volantes não conseguiu armar o que precisava armar. O Daide e o Bruno Silva pegaram um pouco ali na marcação e tal, mas o Bruno Silva me irrita algumas vezes porque ele pega a bola e ele vira de costas para o adversário e ele não consegue manter e ele perde a bola no meio de campo. Ele fez isso algumas vezes, que resultaram, acho que alguma outra falta no Atlético. Mas é isso. Pelo lado do Guarani ruim, a parte, apesar de ter conseguido um pontinho fora de casa, mas manteve essa desgraça de 12 anos de tabu aí que precisava ganhar. Né? Não dá para ficar 12 anos sem ganhar no Moisés. Então, ganhamos agora, pelo amor de Deus, ainda mais nesse ano, que era a oportunidade. Esses 2 últimos anos, o Guarani tem times melhores que a Ponte, mas ele não consegue ganhar, não consegue jogar. Chega no Moisés, parece que o cara vê um bicho-papão, fica com medo. Não sei o que acontece. Mas você sabe que eu acho que é muito do tabu. Eu lembro quando criança que nós torcedores, quando íamos jogar com o Guarani, mesmo a Ponte, eu lembro daquele time de 2001. A Ponte tinha um time muito bom. Para mim é um dos melhores times que eu vi. Com Washington, Mineiro. E a Ponte não ganhou em 2001. Eu não lembro quanto. Acho que até perdeu, se não me engano. Perdeu ou empatou, não lembro. Mas ficava naquela coisa de, putz, a gente vai jogar lá, não sei o que, a gente não ganha lá. Começa a pesar um pouco. O psicológico, né? O psicológico começa a pesar. A Ponte, apesar de ter nos últimos 10 anos, eu falo tranquilamente, é o pior time da Ponte. Mas o derby fica muito grande para o pessoal do Guarani. Eu não sei. Eu acho que o Guarani realmente precisava. Eu já falei aqui alguma vez, o Guarani eu acho que precisa começar a fazer um trabalho de articulação de jogadores, principalmente para derby. Eu acho que é importante, não é? Até a psicologia esportiva é importante para todo o desenvolvimento do campeonato. Mas quando você tem realmente isso que você falou, o peso do tabu, ele é grande, 12 anos, os caras estão com isso nas costas e a pressão vem em peso, né? Tem que ganhar. Então deveria ter realmente. E é foda, tá triste, mas, enfim, importante, acho que agora que o Guarani é focar para melhorar no próximo jogo já terça-feira, porque se for nesse futebol aí, esquece, aqui não sobe, e tem que focar em subir, que eu acho que esse é. Eu ia até falar agora da sequência, perguntar o que o resultado desse 0-0 nesse derby afeta nas equipes para a sequência da Série B, para a próxima rodada e a sequência do campeonato. E só lembrando que temos um turno, eu ia falar no começo, esqueci, temos um turno de bate-bola do derby. Começamos no Derby 200, né? Exatamente. E lá atrás eu falei a mesma coisa. Como que o Derby afeta a sequência de campeonato das equipes?
Eu acho que esse vai afetar muito pouco os dois especificamente, porque o peso é praticamente nulo os resultados, né? O Guarani eu acho que deve ter sido um pouquinho pior, porque se o Guarani ganha, o Guarani fica encostado a um ponto do G4. E agora com o empate ficou a 3, né? A rodada estava extremamente favorável para o Guarani, especificamente G4, porque todo mundo jogou, quem estava na frente perdeu e empatou. Assim. Mas não afeta o psicológico, agora fudeu, vai estar uma crise instaurada no Guarani ou na Ponte, eu acho que também não, porque a Ponte já estava ciente de que não entrar no Z4, apesar de estar ali na boca do clube ali. Tá bem pertinho, mas acho que não ter perdido foi um resultado razoável para os dois. Sim. Para a Ponte, em específico, eu acho que o resultado, lógico, melhor, lindo seria a vitória, né? Mas o empate não é de todo ruim, não. Manteve-se os 2 pontos ali da zona do rebaixamento, 2 pontos do Vitória, 4 pontos do antepenúltimo colocado. Então, a Ponte vai pegar o Operário, e aí ela tem que focar naquilo que a gente vem debatendo aí nos outros episódios, que é a Ponte finalmente ganhar fora de casa. Tá faltando isso, já passou da hora disso. Tá jogando bem tudo, mas tá faltando a vitória. Eu preferiria que nesse próximo jogo a Ponte jogasse mal, muito mal, fosse massacrada pelo Operário, mas que fosse 1-0 o gol do Rodrigão e a Ponte ganhasse. Porque eu não aguento mais a Ponte jogar bem e não sair com os 3 pontos. Tá faltando esses 3 pontos para a tabela. E você falou dos destaques ali do Guarani, Fael. Faltou muito o Regis, hein? O Regis eu achei muito apático. Eu até zoei aqui no destaque os escanteios dele. Tava ali no começo, ele cobrou uns 2, 3 ali na primeira. Não sei se foi combinado. Acho que não, ele errou. Ele nitidamente bateu errado. Ele bateu bateu mal na primeira trave. Ele estava meio sumido, graças a Deus, porque ele toda vez que ele tocava com liberdade para chutar, eu já falei, nossa, fecha ele, que o bicho faz gol de fora da área. Ele estava realmente sumido, assim, acho que faltou muito o resto, faltou muito todo mundo, mas ele vai puxar contra-ataque, acho que ele não estava com aquele sangue no olho, sabe, tava ruim. E eu esqueci de falar do Luciano Break, que eu acho que, enfim, normalmente critico ele aqui. Mas ele entrou, apesar do time estar horroroso, o Luciano Break, na sua única oportunidade, fez o certo. Aproveitou sua elasticidade de dançarina de break. Ele deu no meio da pista para chutar aquela bola do Ivan defender. Assim. Nitidamente, ele não conseguiria voltar à força, mas ele foi muito bem na jogada. Eu acho que é de se elogiar e foi melhor que o Padinho, que ele, meia hora, teve essa chance. O Padinho, um tempo e 15 minutos e 20 minutos, não conseguiu. Então, só para destacar isso. Só o destaque da Ponte que ficou faltando, eu achei que os melhores do derby, quando tinha um pouquinho de físico, Moisés, ele que criou as oportunidades. Rodrigão no primeiro tempo apareceu muito, ele até puxou contra-ataque, senhores. Vixe. Aí eu faço minha crítica, até eu vou fazer minha crítica à zaga do Guarani. O Rodrigão puxando contra-ataque, vocês estão loucos? Não, os caras têm a paixão de falar que a defesa foi bem. O Rodrigão, na hora que ele deu um corpo, ele girou em cima da palavra do parador. Eu falei, mano, ele não conseguiu acompanhar. Aquela velocidade de carreta pesada. Arranque de balsa. Arranque de balsa, os caras não chegou. Ele deu um lançamento lindo pro Fecim, que se ele acerta o pé ali, faz gol. E no outro que ele errou o chute. Ali eu acho que ele foi fominha, porque o Moisés estava passando no lado esquerdo, tanto que o Moisés xingou ele pra caramba. Mas enquanto teve a participação do Moisés e do Rodrigão no ataque, a Ponte estava criando jogadas. Depois, quando os dois caíram fisicamente, a Ponte
praticamente parou de criar, né? E, lógico, destaque também o Ivan, esses dois jogadores e o Ivan. O Ivan, sem comentários, líder técnico. Aí a Ponte, óbvio, não perdeu o derby, mostra os bastidores, né? Que eu acho muito engraçado isso. Quando todo jogo eles gravam essa. Eu acho uma bobagem sem tamanho, apesar de eu gostar de assistir. Mas todo jogo tem essas frases motivacionais, a reza, um por todos, todos por um, e Gritaria no vamos, vestiário. gritaria. Todo jogo tem, até nos jogos que perde de 5-0 tem isso aí também. Mas não tem os bastidores quando acontece isso, né? Mas mostrou os bastidores ali da Ponte, o Ivan falando bem, com porte de líder, né? Chamando os jogadores, falando da importância do derby. O cara é fora de sério, o cara é foda. Eu pago muito pau pra ele e eu sou Ivanzete pra caralho. E gol do Atlético Goianiense, Pedro. Pode seguir o raciocínio. Não precisava nem ter parado para falar, não. E ficou faltando um cara também que vem crescendo. Ofensivamente reclamam dele, falam que ele não cruza bem, mas ele deu 2 cruzamentos bons, que é o Felipe Albuquerque. Ele é muito raçudo, eu gosto muito dele e ele tem futuro. Ele tem pouca idade, de olho nele. A torcida, óbvio, corneta, porque a torcida da Ponte parece que não gosta de gente jovem. Mas ele, de olho nele, porque eu tenho certeza que ele vai crescer muito. E ele já está começando a melhorar, ele fez um jogo de marcação muito bom, e quando ele apareceu no ataque, ele também foi bem. E estou gostando muito do desempenho dele. Não, foi bem. O lado direito da Ponte ali, segurando o lado esquerdo do Guarani, foi muito bem. O lado esquerdo do Guarani funcionou. E é uma força com o Bidu e com o Júlio César, né? O Bidu sobe muito e ajuda muito. Mas ele jogou muito bem mesmo, aquele que eu não quero. Tá. Até o Rafael Santos jogou bem na esquerda. Não sei o que aconteceu, mas. Não, jogou. Não prejudicou, vamos dizer assim, né? Marcou bem e tal. Fez o simples. Fez o simples, arroz com feijão, né? Positivo, aí é bom. O cara não se arrisca, né? E depois, eu acho que nessa questão de não se arriscar, o jogo, segundo tempo, ficou uma bosta, porque é aquela frase que os caras do Sport TV até estavam falando, né? Acho que o medo de perder tira a vontade de ganhar, e realmente, depois disso aí, o derby virou isso, né? Virou um jogo de comando ali. Porque ficaram aquele jogo de meio de campo, ninguém chuta, ninguém vai para cima, dá uma lá pro zagueiro. É isso. Foi um derby razoável, vai. De razoável para horroroso. Né? Sim, mas eu tava falando até em off pro Tico, eu acho que foi tão criticado o jogo em si pelo fato de ter sido 0-0. Acho que se sai um gol para cada um aí, o pessoal ia falar melhor do jogo. Eu vou dar um exemplo. O derby passado, eu acho que foi pior do que esse derby. Mas ninguém falou nada, por quê? Porque teve uma vitória. O Guarani saiu vitorioso e tal, daí os bugrinos já se inflam, tal, os Ponte Pretano esquece e foca mais no desempenho do time da Ponte. Então fica meio esquecido isso, né? Quando fica 0-0 e todo mundo começa a analisar o jogo, esse é o ponto. Se a Ponte faz um gol ou o Guarani faz um gol, ninguém tá nem aí pro jogo, dane-se, ganhou. Mas como ficou 0-0, a gente começa a analisar mais a fundo o jogo. Sim. Mas eu acho que foi realmente. Eu não acho que foi pior. Na verdade, o outro eu acho que foi um pouquinho melhor. O Sport um pouco sentimental mais em questão de. Foi mais brigado, vamos dizer assim. Esse nitidamente não tinha nem briga de meio de campo. Tá no negócio horroroso. Não tinha briga no meio de campo. O outro vocês viam, os caras chegando mais pesado, dando um jogo de corpo, brigando mais pela bola. Você usou uma boa palavra, Fel, sem alma, tava muito apático dele, cara. Não creio que estava amoroso, foi amoroso colocou isso, eu gostei. Realmente foi muito sem alma. Mas é isso. Não tem muito mal que estressar esse assunto, porque foi com 0-0 xoxo, ruim e chato. Xoxo ruim, chato, mas 12 anos, indo pra 13, o menino tá crescendo, já tá virando um hominho, hein?
Já tá virando um hominho. A adolescência tá chegando. Adolescência, puberdade. Mas tipo, vocês demoram, porque 2001 ficou marcado porque o Guarani fez 15 anos e os caras, o DJ do estádio tocou uma calça de debutante. Eu era criança, eu acreditava em Papai Noel nessa época. Eu gosto do presente. Eu falei, vocês demoram isso. E lá os caras tocaram nas debutantes, vocês estão quase fazendo isso já. Para nós 3 anos aí que vocês conseguirem segurar, pode tocar a nossa de festinha de 15 anos e chamar, colocar alguém para um casal para dançar lá no meio de campo. Convidar o Amoroso e o Fumagalli para dançar valsa. Eu só vi o Fumagalli juntando na idade que ele está, acho que fazia mais que no polo break e com, sei lá, qualquer um no meio de campo ali. Mas só voltando no medo, eu até comentei com vocês ali no grupo quando o Lucão no break entrou. Eu falei, nossa, tá tão na cara que a Ponte vai tomar gol desse cara. E quase tomou. Quase foi. Engraçado, o torcedor ele tem um feeling, né, de sentir que as coisas podem acontecer. O torcedor tem um negócio assim, né, cara? Tem uma intimidade com o clube para sentir isso. Cara, quando eu vi ele, eu falei, nossa, vai dar muita merda. Sorte que tem o Ivan, que senão a gente tinha tomado mesmo. Não, ali, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, filha da puta. Quase. Um pouquinho mais forte. Então, e fora o derby e as próximas partidas, algo mais para falar hoje, senhores? Da volta do público. Tem um debate ali. Eu queria ver qual que é a opinião de vocês. Eu sou totalmente contra, eu já falo. Sou contra a volta do público nos estádios. Eu acho que não tem que fazer as coisas no meio do campeonato, que nem colocou o VAR no meio do campeonato. Eu sou totalmente a favor do VAR. Mas se eu colocar o VAR depois de 20 rodadas, colocar um VAR no meio, é desequilíbrio técnico. Os caras tão loucos. Sim. Assim como eu colocar a torcida para um time e não para os outros, não. Sim. É tudo errado, mas no Brasil é tudo feito ali as pressas, meio nas coxas ali, para interesses e tal. Então é complicado. Eu sou contra, totalmente contra, apesar de estar morrendo de saudade de ir pro Majestoso, um joguinho, aquele clima pré-jogo, né, de conversar com os amigos ali na porta do estádio, aquele cheiro de pólvora ali dos fogos ali, aqueles barulhos, cachorrada latindo pra caramba. Tô com saudade desse clima. Eu também acho que, como a gente está falando em off, que a gente falou em off, teve a tal da votação aí dos clubes da Série B, que não sei quantos, por isso vai voltar os clubes da Série B, os jogos da Série B em cidades que já estão liberados a terem público. Os times que conseguirem, tiverem as cidades liberadas, já poderão colocar e começar a vender ingresso. Me surpreendeu os times da Série B, de certa forma, a maioria aceitar isso e concordar com isso. Mas é aquilo que a gente falou, né? Eu também sou contra, mas eu acho que eles foram muito mais por conta de que perceberam a oportunidade, né? Viram que é isso. Já estão conseguindo em algum momento, fizeram algum recurso, foram em votação, foram levados na maré aí, porque o clube Série B precisa muito mais do que o Flamengo no Cruzeiro, vamos concordar, né? Só que deixando claro, eu sou bem contra, e o Flamengo é muito culpado disso, cara. O Flamengo é um clube grande aí, o clube mais que está em evidência no futebol brasileiro, e puxou a fila em relação a isso da volta do público no estádio. E querendo ou não, o Flamengo influencia outros clubes. Sim, exatamente. O Flamengo traz outros clubes. Exato. Aí outros clubes enxergam a possibilidade. Mas também sou contra, acho que não deveria voltar, não deveria nem ter a possibilidade. Deveria terminar o campeonato sem público, volta no Paulistão, nos estaduais do ano que vem, no Brasileirão do ano que vem, porque, cara, já faltam 3 meses aí para acabar o ano de competições, mas vamos até o final de novembro, talvez, ou primeira semana de dezembro.
pouco mais de um turno, cada time vai jogar, sei lá, 6, 7 jogos ainda na sua casa. Mas e isso vai aliviar em Potter é muito pouco para o risco que você vai correr, tá ligado? Você vai correr o risco de matar milhares de gente, dependendo do clube, muita gente, né? O Flamengo, se colocar 40 no Maracanã, a possibilidade dos 20 pegar é grande se tiver É isso. tá ligado? Então não faz sentido isso. Eu comentei da parte técnica da volta ao público, mas tem isso, né? Por incrível que pareça, eu nem citei, mas é porque eu acho meio óbvio isso. A gente está em pandemia ainda. Os gráficos abaixaram, graças a Deus, mas tem gente morrendo ainda. Todos os dias tem gente morrendo. É que a gente normalizou, infelizmente, virou o nosso cotidiano. E nós, como seres humanos e animais que se adaptam ao habitat, então a gente normalizou ver gente morrendo. Olha o absurdo. Então, esse é o ponto principal. Não pode ter público ainda, porque tem gente que não tomou a segunda dose e é um risco ainda à saúde. Acho que a questão da segunda dose, né? Que aqui no Brasil, especificamente, você não teve um momento de queda expressiva, vamos dizer assim. Você está tendo agora por causa da vacinação, mas eu só falo de primeira e segunda onda no Brasil, mas não, foi uma onda só. Foi uma onda só. Dá para você considerar 500 mortes por dia um desvio para alavancar uma outra onda, tá ligado? Os outros países todos praticamente zeraram até ter a segunda onda e etc. E aqui a gente infelizmente ficou perto de ter menos de 100 casos, 100 mortes por dia depois que a pandemia realmente estourou. Então, não tem porquê, acho que tem que esperar até o final do ano, concluir vacinação, começar o ciclo vacinal do ano que vem, que muito provavelmente vamos ter que tomar vacina de novo, com mais tranquilidade, etc., do que já sair atropelando as coisas, fazendo as coisas na correria, assim, porque a Europa está voltando, o Flamengo precisa pagar a Luiz, o Guarani precisa pagar a conta de luz, a Ponte precisa pagar a conta de água, enfim. Não tem o que fazer, gente. Esperar um pouquinho mais. Já está se virando há um ano e meio assim, se vira mais 6 meses. Pô. O ideal seria mesmo no começo do campeonato avaliar como está a situação da saúde pública e aí, quem sabe, liberar 20%, 30%, ou se não, nem liberar, começar o ano sem público, até que se resolva, como disse, vai começar um ciclo de vacinação e a população está realmente imunizada para voltar ao público aos estádios. E só para deixar um ponto que eu vejo muita gente falando, mas que nem quando eu falo que eu sou contra a volta ao público dos estádios, o povo fala, mas você está indo trabalhar. Tudo bem, estou indo trabalhar realmente, mas quantas pessoas eu encontro no meu dia a dia ali? São poucas. Você vai no estádio, quantas pessoas você encontra no mesmo ambiente? Tudo bem, é aberto, mas vai ter controle? Como é que vai ser esse controle? Se o camarada não coloca máscara na rua, você acha que ele vai colocar no estádio? Quem é que vai fiscalizar isso? Não vai ter nem fiscalização nem controle. Aqui vai voltar uma passação de beck um pro outro lá, fumando o nome do negócio, assim. Esquece, não vai. Você está falando do pessoal que fala de trampar, mas você está indo trabalhar, né, meu cara? É outra coisa, não é entretenimento. Você tem que trabalhar, já tem um monte de gente sem trampo, etc. O cara vai deixar de trabalhar, tá, cara? Ele tem que trabalhar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O São Paulo quase tomou um empate ali. Olha o Pedro, o sofrimento é um react. Eu vou colocar o lance aqui embaixo. O Pedro tá suando frio ali. Quantos minutos, Pedro? Tá no final já. O feeling do torcedor me diz que o São Paulo vai tomar um gol ainda. Desculpa, Rafael, pode continuar. Eu tava falando que é o pessoal que critica, usando de argumento as pessoas que estão indo trabalhar, não tem um argumento bom, porque a pessoa precisa trabalhar e colocar o dinheiro, precisa do dinheiro, da comida na mesa e etc. Já tem milhões de empregados aí, você acha mesmo que o cara vai deixar de trabalhar
Porque ele precisa, né? Tem gente que não consegue ficar em casa. Eu, por exemplo, trabalho de casa, eu sou home office, eu estou tranquilo. Mas vocês, por exemplo, não conseguem ficar em casa. Vocês têm que ir lá no ambiente de trabalho para exercer sua função. E tomam todos os cuidados para fazer isso. Agora, se o estádio de futebol, onde não vai ter controle, acha o Guarani Ponte Preta, apesar de vai montar um esquema, mas vai ser mais caro, muito provavelmente, para o Guarani Ponte Preta montar todo o esquema de colocar um cara medindo temperatura, avaliando a porra do teste, porque vai ter que ter teste de 48 horas. O cara vai ter que avaliar e pegar o cartãozinho de vacinação. Aí vai entrar o público para fazer isso. Quem que o Guarani Ponte Preta vai ficar fazendo teste todo jogo, tá ligado? Não vai. Então, às vezes nem compensa você voltar nessa situação para o Guarani Ponte Preta também. E isso não é argumento para mim das pessoas que falam, tipo, comparar trabalho com esporte não faz nem sentido, tá ligado? Não faz nenhum sentido. Realmente, acho que é isso. Não faz sentido de maneira nenhuma a volta do público. E vamos falar dos próximos jogos, Camada? Um pouquinho. Vamos. A Ponte vai jogar com o Operário, né? Vai Isso. jogar na quarta-feira, 9h30 da noite. O Operário vem de 4 resultados negativos, né? 2 derrotas e 2 empates. Então é uma oportunidade de ouro para a Ponte finalmente sair com um resultado positivo e ganhar os 3 pontos, que ganhando fora e ganhando de novo em casa no Majestoso, daí na próxima rodada dá um salto gigante, começa a respirar e aí sim a gente vai começar a olhar a tabela com outros olhos, né? E o Operário tem um time mais ou menos, não é um time muito bom, então a Ponte tem totais condições, a Ponte está mais organizada, está jogando bem. O que não pode acontecer é falhas defensivas e perder oportunidades. Eu manteria o time que jogou o derby. O problema que aí que tá o Moisés. Deram tanta injeção e forçaram ele jogar que eu não sei se valeria a pena se ele tiver muito. Não sei como é que é a condição dele. Se forçou muito, se agravou a lesão, se ele não tinha lesão. Então eu não sei como é que vai ser. Tomara que não, mas entre nós pontepretanos a gente fala que o Moisés vai ficar uns 5 jogos sem jogar depois do derby. Que eu acho que ele forçou muito. Tanto que no finalzinho ali, um pouquinho antes dele ser substituído, ele tava dando trotinho, ele não tava nem correndo mais. Sim. Ele recebia a bola, e ele que é um cara que parte para dentro, não quer saber, ele tenta o drible, ele recebia a bola e tocava. Ele não ia para cima no finalzinho ali da participação dele no derby. Então é um cara que, infelizmente, que a Ponte é dependente. A Ponte ainda não soube jogar sem o Moisés, então vai ser um desafio tremendo. Como é que vai ser o ataque da Ponte sem o Moisés? Se ele ficar de fora realmente, né? Isso tudo a conversa paralela entre nós pontepretanos. Tomara que não, tomara que seja uma viagem de torcedor aqui, chega o Moisés aí na quarta-feira e arrebente de novo. Porque realmente ele já estava reclamando de dor e nitidamente ele está lesionado. Eu acho que ele fez tratamento 3, levou. Você fez uma cara? Não? Não, o Rigoni perdeu um gol, mas pode seguir o raciocínio. Não, o Moisés, ele estava nitidamente com dor e lesionado, com certeza, porque ele falou que estava fazendo tratamento em 3 períodos para jogar o derby. Então, lógico, se ele recebeu injeção mesmo, ficou dopado de remédio, etc., ele forçou, muito provavelmente prejudicou mais. Eu acho que era uma lesão de joelho, né? Derrubou, né? Não, mano. É que o Tico ficou olhando, acontece algum lance ali, o Tico olha pra minha reação e começa a dar risada, cara. É que essa foi muito boa, quase foi gol contra. Cara, ó, tá sendo um react, que da hora isso. A gente podia fazer um react dos jogos do São Paulo. Não, mas tem que fazer, cara, tem que fazer. Vocês vendo o jogo do Guarani da Ponte também.
Mas eu acho que realmente ele deve estar lesionado e vai ser um problema para a Ponte. Eu acho que não tem como ele recuperar. Se ele não recuperou em uma semana para o Derby, não vai ser em 2 dias que a Ponte vai fazer milagre. Sim. Então vai ficar. Se E começarem a além, colocar e ele além de de não ter volta, feito um milagre, forçou ele, né? forçou a lesão. E a lesão de joelho, se eu não me engano, pelo que eu entendi. Se for lesão de joelho, é foda, velho, porque forçar uma lesão. Tudo bem, que eles devem ter feito conscientes que não ia prejudicar o restante do campeonato, mas Será que reforços. consciente? Não sei. Eu acho que chegou no Moisés, é derby, vamos. Não sei se Então, foi tão consciente assim. qualquer coisinha no joelho é cirurgia, né? Daí qualquer coisinha que deu merda é 6 meses fora, não tem o que fazer. Então, é um problema, né? Mas é isso, era só comentar isso. E próxima rodada pro Guarani, Fábio? O Guarani joga contra o Remo, do Felipe Conceição. Eu nem sei se é o Felipe Conceição ainda, mas eu acho que é. Que fez uma campanha de recuperação, porque o Remo já está lá figurando com uns 33 pontos, se eu não me engano. E aí eu lembro que a gente taxava o Remo como um dos piores times do campeonato. Então, Candidatíssimo à Série C. se o Felipe Conceição ele tem um poder de recuperação grande, porque ele pegou o América Mineiro um ano, tirou da zona do rebaixamento, quase subiu. Pegou o Guarani, tirou da zona do rebaixamento, quase Tá subiu. vendo? Quando eu falei que eu era a favor da contratação dele, muito Ponte Pretano torceu o nariz, mas olha lá. Quando o cara É, conhece de futebol, foda-se, e o a, cara é bugrino, o cara é, e sei lá, agora, boliviano. Se o cara é bom, tem que contratar, velho. não, ele é Parar com bom. isso. E agora o Remo ele está em meio de tabela, mas ele está ali nos 33 pontos, né? Que faz, tá 7 pontos ali do G4, 7 não 8. Está na briga, né? 8 pontos, um turno de campeonato, se ele mantiver uma regularidade, ele consegue. O Ah, Remo vem. não, ele só precisa de mais 8. Tá com 34. Ele só precisa de mais 11 pontos para sair do risco de cair. 3 jogos e um empate. Pô, para quem era candidatíssimo ao rebaixamento. Então. Até pelo elenco mesmo, assim, Sim. não confesso não conhecer, mas o elenco do Remo, em questão de nomes e até qualidade técnica, é um dos piores que tem aí. Muito pior que o da Ponte, por exemplo. Sim. Mas aí, falando um pouquinho do Remo, né? Vem de 2 vitórias, pelo que eu estou vendo aqui, na sequência de lado. Vai ser um jogo do brinco. O Guarani ganhou no primeiro turno, então eu espero que ganhe no segundo. Não é um time que igual a gente está falando, tecnicamente não é um time muito foda, mas com certeza taticamente ele está bem organizado. A Conceição ele consegue organizar bem os seus times. Tem, acho que um jogador de destaque que a gente até falou, que era aquele Vitor Andrade, que era do Santos, era da base do Santos, né? Eu acho que ele é um jogador que, não sei se está destacando muito, mas o jogo que eu vi ele foi bem. E é um jogo difícil para o Guarani, mas o Guarani tem que ganhar. É jogo dentro de casa contra o Remo, adversário inferior. Tem que ir para cima e tem que ganhar, até também para se consolidar ali e se aproximar do G4. O Guarani ele tem perdido muitas chances em relação ao G4. Algumas rodadas assim, que os times da frente perdem, empatam e dá a chance do Guarani chegar. O Guarani não aproveita, não consegue fazer o dever de casa de ganhar ali naquele momento, somar ponto e chegar e grudar de vez no G4. Que apesar de estar em quinta, ainda tem 3 pontos. Primeiro, que é o CRB. Então, o Guarani precisa dessa vitória para se manter ali e também, quem sabe, chegar perto do G4. Acho que é importante para a sequência de campeonato do Guarani. Para a sequência, o Guarani vai ter uma sequenciazinha difícil e é importante pegar o Remo, que é o time mais fraco dentro de casa, e ganhar para ter essa liberdade de poder errar ou empatar fora.
para alguns times mais cascudos. Então, acho que é basicamente isso. Agora ele tem que fazer essa lição de casa. Tá? É Boa. isso. E algo mais a acrescentar, alguma aleatoriedade, algum outro assunto relacionado a Guarani e Ponte no podcast de hoje? Não, Nossa. tá ótimo. Não, só frisar que o momento da Ponte é bom, mas com precauções. Precauções. Com Precauções. cuidado. Isso, com cuidado. E o outro sofrendo ainda. Não, tá suave, não tô nem suando. Com cuidado. A Ponte está 2 pontos ainda, está correndo risco, mas pelo menos o futebol melhorou. E é isso que... Na verdade, eu vi o Filipinho falando no MacaCast, e eu concordo com ele, o que está ferrando a Ponte é aquelas 8 primeiras rodadas do começo do campeonato. Ali que está faltando ponto. Porque se tirasse 8 rodadas de todo mundo, a Ponte estaria tranquila, estaria até brigando ali com o Guarani, sei lá, ou o Guarani um pouquinho acima, mas essas 8 primeiras rodadas que a Ponte não somou nada praticamente, somou 1 ponto, 2 pontos, tá quebrando com o campeonato da Ponte. E foi bizarro o começo do campeonato. A Ponte demorou muito para se acertar, mas se a Ponte ganhar finalmente fora, ela finalmente tem um respiro e Chicão já vai mais feliz fazer podcast aqui com vocês. Bom, então acho que é isso, senhores. Esse foi o nosso bate-bola do Derby de hoje. Falamos do Derby e voltaremos em breve para falar de Ponte Guarani. Valeu!